Fala pessoal, vocês estão bonzinhos? Sejam bem-vindos ao canal da TexLab, seja bem-vindo a mais um episódio aqui. Esse aqui é o Nayara, qual que é esse episódio? O 11, gente. Já? Acho que vamos parar de contar já, depois do 10 parar de contar para não ter mais confusão de qualquer episódio, né? Com certeza. E vamos lá, né? Hoje um assunto, eu vou colocar aqui assim, não faz parte da minha expertise, né? Contudo, não tem como não trazer essa importância, e até honestamente falando, mesmo que é um negócio que a gente faz, isso já existe há mais de 30 anos, né? Então foi em 90 que começou esse movimento, né, com o Outubro Rosa, né? Uhum. Mas ainda assim, pelo menos a gente tem um mês que a gente consegue dedicar atenção e investir, e cara, é muito legal quando a gente vê resultado em função disso. Então, hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, né? A saúde, a prevenção e mais um monte de coisa. A gente trouxe aqui um time de elite aqui, top, vocês vão ver, né? A gente foi buscar assim, olha, pra você, então vou deixar que o pessoal se apresentar aqui. Vocês me conhecem, sou o Valtinho, falo demais, então bora lá. Perfeito, meu nome é Camila, eu faço parte do time de gente de gestão da TexLab. Eu vim hoje estar como convidada, né, falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, voltado um pouquinho para a parte corporativa, e tenho a honra aqui de estar juntamente com uma outra pessoa também, para poder falar do Outubro Rosa e saber um pouco mais do universo também da enfermagem. Não, a Camila faz direito, eu faço suspense, mas eu vou falar o nome das pessoas. Ela não falou, ela fez certo. Então agora eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, fica à vontade, a mesa é sua. Obrigada. Oi pessoal, meu nome é Maria Caroline, sou enfermeira, comecei minha carreira aí como auxiliar de enfermagem. Foi um ambiente onde eu me apaixonei pela enfermagem e estou desenvolvendo aí ainda um processo de crescimento, né? Estou indo nos primeiros degraus aí da minha carreira, acredito, né? Que legal. Estou indo numa fase de me conhecer, né? De me aventurar, descobrir mesmo, porque a enfermagem ela é uma oportunidade, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Então, estou me conhecendo. Atualmente, como a gente tinha conversado, né? Eu trabalho num pronto atendimento. Esse pronto atendimento, ele tem atendimento de ambulatorial também. É feito atendimento com pacientes que fazem administração de quimioterapia. Nossa. E a gente tem um pouco disso também na nossa rotina, né? E vamos aí bater um papo legal. Bora lá, bora lá. Oh, né? É bom que você já trocou já nos toques legais já, né? Mas assim, hoje você é enfermeira, né? Hoje você trabalha já num hospital, você trabalha por conta, que eu sei que a enfermagem tem essa disponibilidade de consultoria ali, né? Como é que funciona hoje? Você trabalha para um hospital, né? Isso. Legal. Hoje eu trabalho 100% para o hospital. E também presta treinamentos também, consultoria, inclusive para a Tex, né? Já fez pra gente algumas ações com a gente, né? Exatamente. A Carol foi convidada no ano passado, né? Eu conheci a Carol já no ramo mesmo, né? Que ela foi convidada para estar aqui com a gente, né? E na Tex, e aí foi muito legal. Foi uma palestra que ela fez. Foi. Para todo mundo, né? E foi muito interessante. Aí a gente trouxe ela de volta e com certeza ela vai arrasar. Vambora, né? E deixa eu te perguntar, vamos lá, vamos focar, vamos cair de cabeça, porque assim, é um assunto muito amplo, tem muita coisa, e ainda mais na parte de enfermagem, por assim dizer, atua em várias etapas desse processo, né? Outubro Rosa, vamos lá, né? Aí, no caso, a gente abre para vocês, até porque assim, como eu falei, né? Mesmo que é muito difícil acontecer com o homem, né, a questão do câncer de mama, mas é possível, né? Para vocês, o impacto é diferente, a fala é diferente, é tudo diferente. Vamos começar aqui, como é que é para vocês lidar com isso outubro? Outubro já entra meio dark, assim, meio esquisito? Não, porque é verdade, você vai falar o mês inteiro sobre aquele assunto que você sabe que dói, que machuca, que faz mal, que é perigoso, que você fica meio assim. Como é que é para vocês? Vamos lá. Eu acredito que eu vejo mais uma visão mais de prevenção mesmo, de autocuidado, né? Então, quando a gente traz ali no sentido da mulher, né? A gente pode até ampliar também a saúde da mulher, né? Não só o Outubro Rosa nesse sentido do câncer de mama, que é óbvio, é muito importante, da saúde, mas a saúde também como um todo, né? Então, eu acho que é mais esse sentido de prevenção, de autocuidado mesmo. Realmente, eu tenho a mesma visão em relação ao assunto. Não é algo que me deixa com medo. Eu acredito que muitas mulheres não pensam como nós. Muitas mulheres têm um receio por conta
a palavra câncer, né? Da notícia ruim, Isso. talvez? E também de você, eu ouço muito mexer com o que tá quieto, ficar procurando acha. Isso é coisa de homem, eu sou assim, minha esposa fica brava comigo, eu não faço exame porque eu fiz, não, deixa quieto, não sabe, tá doendo, né? Aí depois você não vai ver. Mas a gente ouve muito de quem procura acha. E eu já ouvi muito também de pessoas falarem que houve um diagnóstico e aí piorou depois que descobriu. E a gente ouve essas falas, mas assim, a gente entende que as pessoas elas ficam muito fragilizadas. E nesse momento de fragilidade, a cabeça pensa em 1000 situações, né? E a gente sabe que não. A campanha do Outubro Rosa, ela vem com uma proposta justamente para tirar isso da cabeça da população. De que não vamos mexer com o que está quieto, não. Pelo contrário, os números mostram para nós totalmente diferente disso, né? A importância de fazer um acompanhamento para que algo, se houver, seja pego no início, entendeu? Para que a pessoa tenha um tratamento muito melhor. Então, o objetivo da campanha, eu vejo que ela tem totalmente isso. Trazer a mulher... Hoje, a gente também fala que o Outubro Rosa, ele não é só para o câncer de mama, mas também foi incluído o câncer de colo de útero. Isso. Esse rastreamento, né? Então, realmente, é um mês voltado para o cuidado da mulher, para ela parar, né? E fazer ali uma consulta, verificar, fazer os exames, porque a rotina é muito exaustiva, a gente acaba negligenciando esse autocuidado e a gente vai colocando outras prioridades. As mulheres que têm mãe, que muitas vezes têm uma família que depende dela, por exemplo, pai, mãe que demanda cuidado também, tudo isso vai sendo colocado à frente, porque eu sou nova, eu tenho ali meus 30 anos, meus 40 anos, então eu vou colocar outras prioridades, preciso dar um auxílio para o meu filho, para minha mãe, e aí acaba negligenciando abrindo mão mesmo dela como pessoa, dela, da saúde dela. Sim. E é engraçado porque assim, né, o meu pai foi socorrista durante muitos anos, né, e um dos pilares, né, o princípio é assim, cara, esteja bem pra você conseguir socorrer o próximo. Isso. Se você tá ruim, tem que fazer, né? Sim. E a mulher, a mãe, cara, a mãe, eu digo mãe no sentido assim, da estrutura familiar em casa, cara, se ela não tá bem, cara, bagunça tudo, né? Eu fico pensando o que seria a minha família sem a minha esposa. Eu tá lascado, todinho, né? De todo rosa. Não, e faz todo sentido, porque às vezes você cuida do outro, né? Então a mãe, a esposa acaba cuidando dos entes da família e acaba não se cuidando. Negligenciando, né? Ela mesma, né? E você falou uma coisa interessante, até que assim, uma coisa de idade, né? Não tem idade, né? Para começar essa busca e trazer esse conhecimento, né? Hoje no seu campo de atuação, gente, eu falo demais, você fala assim, fica quieto. Não, aqui, né? Pode falar. Hoje naquilo que você faz, hoje no campo de enfermagem, na atuação, até no treinamento que você exerce por fora também, o que você mais vê, assim, de busca? Eu sei que ali, no caso, tem toda uma conscientização, mas tem algum nicho específico, assim, você tem uma galera que você fala assim, cara, normalmente esse tipo, essa faixa etária normalmente me busca, ou eu consigo ajudar mais, ou tem maior procura? Você fala em relação a pacientes que já têm o diagnóstico de câncer? Isso. Na minha realidade hoje, como a unidade que eu atuo, ela já tem um local onde os pacientes eles passam em consulta e também eles fazem o tratamento da quimioterapia, eles olham aquele local e aí tem a unidade que é onde eu estou, que é o pronto atendimento, eles meio que veem a unidade como um local onde eles já têm toda uma assistência ali. Então, muitos, principalmente no início do tratamento, não é fácil, fisicamente falando, além do emocional, que com certeza é pesado. Arrebenta, né? Mas em relação à parte física mesmo, o corpo exige muito do corpo, então o paciente tem muito mal-estar, né? Então, isso é um dos casos que chega para nós. Algo que também chega muito para nós no pronto atendimento são pacientes que estão ali para realizar a quimioterapia, não se sentem bem e descem para o pronto atendimento. Para, de repente, fazer alguma reposição que precisa. E muitas vezes a quimioterapia não consegue ser realizada mesmo por conta do paciente não tá pronto. Ele não tá... Na verdade, não é nem está pronto, ele não consegue fisicamente. É que eu não sei se você pode revelar o número assim, mas vamos supor que nem... Normalmente o índice assim, começa com 35 e vai até, sei lá... Você fala incidência? De idade mesmo. De idade? De idade, de mulheres que buscam ajuda porque identificaram, ou tem dúvida talvez, né? Estão buscando ver se tem ou não, mais ou menos uma faixa etária. Porque rola meio que um tabu que você falou aqui agora. Você assim, eu sou nova.
Isso aí sim. não preciso ver agora, Entendi. né? Então, eu não sei se lá você tem esse olhar assim. Ó, em relação a quando você vai buscar, para falar a verdade mesmo, a maioria da população ela busca quando já tem algum problema, né? Infelizmente, é muito difícil você ver pessoas que estão procurando assistência de saúde, né? Estão procurando uma consulta para fazer a rotina. Acontece bastante, mas por conta daquelas coisas que a gente até comentou, o mais comum é a gente procurar quando tem algum problema, né? Então, uma faixa etária que hoje o Ministério da Saúde, ele fala que a faixa etária para fazer o rastreamento, que é a mamografia, né? Que é o padrão ouro para rastreamento do câncer de mama, o Ministério da Saúde fala que é a partir dos 50. Né? Esse a partir de 50 anos foi feito esse levantamento através de estudos, de dados, porém, em contraponto, a Sociedade Brasileira de Mastologia já orienta para procurar antes, Sim. com 40 anos. E por que eles trazem esses números? Porque está sendo uma incidência muito grande de mulheres com 40 já apresentarem o câncer de mama. E digo mais, conheço pessoas do meu convívio que abaixo dos 40 tiveram o câncer. Entendi. Nossa. E como é que funciona assim? Eu sei que existe um processo, cada caso é um caso, às vezes tem sintomas, tem algumas marcas, alguma forma que a mulher consegue identificar até antes dos 40 para conseguir fazer. Vou dar um exemplo, Aninha. A tia da minha esposa faleceu por câncer de mama, né? Então, e aí no caso a tia dela, a outra que também teve. Então, o que ela já bateu a conta? Cara, a minha tem predisposição para ter esse tipo de coisa. E ela começou a buscar. A minha esposa identificou um nódulo. E a partir daí ela fez um acompanhamento, tal, para conseguir ver qual que era a situação. Mas assim, no caso da minha esposa, então ela tinha um histórico, e aí a partir dela foi a exceção à regra que você comentou, foi buscar antes, e hoje ela acompanha tudo bem, graças a Deus, né? Mas vamos supor, uma mulher em casa hoje, que tá assistindo esse episódio, por exemplo, hoje, ela vai sair aqui, vai lá fazer, ela consegue fazer algum teste que consegue identificar isso em casa, ou só se for em algum lugar para conseguir ver isso? É o que a gente orienta todas as mulheres. E a gente fala também daquele pequeno percentual dos homens, mas é sempre se olhar, se enxergar, né? Então, uma mulher que já está com 30 anos, por exemplo, 29 anos, existem casos de mulheres com uma idade muito, assim, fora do que a gente vê nos estudos, né? Então, uma mulher aí de 30 anos, ela é necessário que ela se olhe, o que ela identificou de diferente que possa ser um sinal de alerta, né? Normalmente, o câncer de mama, ele não traz, na fase inicial, sintomas visíveis. Isso que dificulta, né? Então, ela se olhando, muitas vezes ela não vai notar nada de diferente. As mamas estão normais, mas o que pode... Que possa vir a ser um sinal de alerta para ela procurar um atendimento. No caso, você comentou que a sua esposa sentiu um nódulo, né? Então, após o período das mulheres que estão em fase que elas ainda menstruam, né? Então, a mulher, após o período menstrual, ela deve palpar as mamas, né? E a gente encontra bastante vídeos, né, que mostram ali efetivamente como que é feita essa palpação. Essa palpação, ela pode sentir nódulos. Normalmente são nódulos que vai ter aí acima de um centímetro, mais ou menos, né, que a gente vai conseguir palpar. E esse exame, quando você palpa, você consegue sentir, mas vamos entender que é um nódulo que já está um pouquinho grandinho, né? E com a tecnologia, com os equipamentos que a gente dispõe hoje, por exemplo, com o aparelho que é a mamografia, o que faz a mamografia, você consegue, tem aparelhos que vai te trazer, vai aparecer coisas, algumas calcificações, por exemplo, alguns tumores que são menores que 1 centímetro. Esse nódulo, ele é doído ou não, por exemplo? Ou a pessoa só sente algo diferente, ou tem um incômodo? O termo não técnico seria um carocinho? Isso mesmo. Tá. Uma bolinha. Uma bolinha. Pra ficar bem simples. Então, a mulher palpou o seio dela e ela percebeu ali que tem uma bolinha. Essa bolinha, ela não se move. Então, ela fica ali naquele mesmo local. Ela não tem... eu costumo dizer, se você viu uma bolinha, independente se ela tá causando dor ou não, é algo que precisa ser verificado, né? Investigado. E digamos que essa bolinha ali
ela simplesmente não tem dor nenhuma, é necessário essa investigação. Isso a gente está falando para mulheres a partir de 30 anos, é necessário. Agora, essas mulheres que elas já têm um histórico, como você havia dito, de família, parentes de primeiro grau, é necessário fazer um acompanhamento médico bem mais detalhado. Sim. Né? Bem mais detalhado, justamente para pegar e fazer uma mamografia. Porque esses estudos mostram que essas mulheres que têm menos de 40 anos, o câncer de mama é muito mais agressivo. Né? Muito mais agressivo. Até para começar muito antes, né? Porque partindo do princípio que a ideia seria começar, não é começar, mas ter um resultado mais forte com 50, agora com 40, né? E ele acaba sendo mais agressivo. E a gente entende que quanto mais o câncer ele é agressivo, dificulta a abordagem, né? Dificulta o tratamento. Acaba não conseguindo ser um tratamento tão conservador, né? E a mulher, nesse sentido, a gente orienta, quando tem esse histórico, ter um cuidado maior, porém, a incidência ainda até uns 40 anos é bacana. Tem muitos médicos que passam para as mulheres, por exemplo, numa consulta ginecológica comum. Fazer uma ultrassom das mamas e também fazer o Papa Nicolau. Então, você já tem aí um atendimento para a mulher que ela vai ter um rastreamento de alguma alteração. Algo que possa estar ali sendo necessário um cuidado a mais. E aí, nesse caso também, né, além dos exames que precisam ser feitos, tem algo que influencia também, por exemplo, até mesmo, né, as pessoas que fumam, algo desse tipo, ou não tem um hábito saudável, pode influenciar a ter esse tipo de câncer ou não? Eu posso, né, eu preciso olhar para o meu corpo, verifico se tem algo errado, aí eu acabo indo para o hospital, né, verificando o que está acontecendo, faço uma consulta, mas tem algo que influencia ou que traz esse impacto até mesmo, né, de cuidado relacionado à saúde, enfim. Tipo assim, é uma predisposição genética ou às vezes no alimentar, no dia a dia, isso pode ser desenvolvido? Tem duas questões aí, que a gente estava falando sobre sintomas, né, que eu falei que o inicial é o nódulo, o caroço, a bolinha que a gente possa sentir, e os outros sintomas, que aparecem, eles são num estágio um pouco mais tardio, que a gente fala, né. Então, se a mulher, ela observa a mama avermelhada, algum tipo de líquido saindo do bico do peito sem ela estar apertando, naturalmente está sendo um líquido, ela não é uma mulher que está amamentando, e é um sinal de alerta. A gente não está falando que isso é definitivamente... Não, mas é um alerta, vai olhar, um alerta, né? É um alerta para você procurar e investigar o que está acontecendo. E também a pele, se ela está avermelhada, o seio, com diferença muito grande do outro, assim, às vezes é uma diferença que nem é tão grande, mas você nunca notou aquilo e do nada apareceu. Então, esses sintomas, eles costumam ser mais tardios, mas é algo que precisa também ser salientado, né? A pele, a gente costuma dizer que ela fica com um aspecto, se a mama tá com um aspecto de casca de laranja. Mais áspera, você fala? E ela tá com um aspecto diferente, que você vê que a mama realmente tá bem parecido mesmo com a casca da laranja, que ela é mais áspera, grosseira, né? Mais com aqueles aspecto mesmo da casca da fruta, né? E nesse sentido, é um momento que a paciente ela já está num estágio um pouco mais avançado, né? E em relação, quando a gente fala do câncer com a paciente que já está ali, de repente, já diagnosticou, né? Muitas vezes ela não sabe o que ocasionou. Você falou dos fatores de risco, fatores genéticos, muitas vezes a gente não sabe, né? Não tem um histórico da família para saber, mas é importante, de modo geral, a gente entender que o câncer de mama, ele pode sim ser relacionado a fatores genéticos. Então, a minha família apresentou, isso é um sinal que eu tenho que ficar em alerta, até me coloca num lugar de eu fazer um rastreamento antes. E também tem fatores que a gente fala que são fatores modificáveis. Que dá o azar de começar em você. Os fatores modificáveis têm a ver com hábitos mais saudáveis. Entendi. Hábitos saudáveis, a gente tinha falado também relacionado à amamentação. A mulher que amamenta, ela reduz o risco, porque ali no local onde está sendo o local onde ocorre essa
esse tumor, as células ali com a amamentação, elas são renovadas também, isso aí contribui para o não aparecimento desse tumor, né? Então, amamentar é comprovado que auxilia na prevenção. Então, hábitos saudáveis, o cigarro e o álcool, infelizmente, ele contribui para vários tipos de câncer, não só o câncer de mama, né? Prática de exercício físico, ela vem também como algo preventivo, né? E algo que é muito importante a gente salientar também, que é a reposição hormonal. Existe a necessidade da reposição hormonal muitas vezes, principalmente as mulheres que estão entrando na menopausa, sofrem muito com a questão de mudança total na vida sexual, hormonal, assim, o hormonal ele atinge a gente assim de uma maneira absurda. E existe essa busca da mulher. Alguns anos atrás tiveram muitos problemas por conta da reposição hormonal, porque as mulheres, não digo só as mulheres, o ser humano de modo geral, a gente tem muito dessa troca de experiências. Estou usando isso e está sendo muito bom. Essa vitamina tem feito meu cabelo crescer muito, minhas unhas. Então a gente troca muitas informações. E a parte hormonal acontece muito. Eu mesma já ouvi muitas mulheres falando, estou passando um creme que, nossa, é maravilhoso. Ele tem uma reposição hormonal através da parte dérmica mesmo, né? E eu já ouvi muitas pessoas me falarem algumas coisas. E é algo que tem que ser feito com muita cautela, a reposição hormonal. Porque alguns tipos de tumores, eles são hormonodependentes, né? Então, uma mulher... Não estou dizendo que a mulher tá na fase ali da menopausa que ela é obrigada a viver com aquilo ali, porque começou uma sentença de que vai virar um câncer, não é isso, mas é algo que tem que ser feito com um acompanhamento muito cuidadoso, sabe? Procurar um profissional, porque o que funcionou para uma outra pessoa não é o que funciona para todas, então fazer com muita cautela. Ao início da reposição hormonal é necessário um acompanhamento, porque às vezes a gente começa a tomar medicação e aí abandona. Entendi. Acompanhamento. A inconstância também é um problema também, né? E o médico precisa te avaliar, ver como é que tá essa reposição, se ela tá sendo interessante para você, se é necessário fazer uma mudança de abordagem. Então, a reposição hormonal é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ser um fator que vai influenciar na questão aí do câncer de mama. Não, mas é até interessante que você trouxe uma coisa, eu vou trazer aqui uma curiosidade, uma pergunta, na verdade, pra gente trocar a figurinha. A mulher que está com câncer de mama, ela pode amamentar? Olha, eu nunca fui atrás dessa informação. Porque o que rola, né? Que nem a gente tá até conversando aqui um pouco antes, né? A gente tem contato com consultor de amamentação, a minha esposa, inclusive, estava falando sobre isso, né? Se ela inicia o processo de químio, não pode. Porque aí é todo um processo químico, tal, poderia isso inferir o neném, né? Mas a partir do momento que ela não começou o processo, ela pode, só que assim, por exemplo, se ela pode retirar a mama, todo um processo, no caso, e tudo isso você consegue orientar dentro de um ambiente controlado, com recurso, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, né, a ideia do Outubro Rosa, justamente, a ideia é a mulher ter essas oportunidades para conseguir ver o que consegue e o que não consegue, mas é complicado que a gente estava falando lá no começo. Se ela não busca isso antes, não vai conseguir fazer, né? E até uma coisa que eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, a questão do buscar ajuda, de ter uma equipe que te acompanha. Cara, eu ponho assim, graças a Deus que pelo menos no Brasil tem o SUS, né? Que assim, não falo mal porque eu já fui pro SUS, já fui muito bem atendido, tem profissionais extraordinários, né? Muita história legal, né? Só que uma coisa que pega bastante ainda hoje, né, é parte de investimento, parte de tecnologia. Não é todo lugar que você vai a ser atendido que tem os maquinários que você precisa. E isso acaba gerando uma morosidade numa coisa que era para ser simples, né? Então, assim, que nem hoje, alguns hospitais particulares também fazem campanha no Outubro Rosa para conseguir facilitar esse olhar, né? E como é que funciona hoje? Hoje você trabalha no hospital privado, né? né? Vocês têm essas campanhas lá também? O pessoal consegue, acessível? Como é que funciona essa rotina, assim, do Outubro Rosa para vocês? Vamos supor, uma mulher que tá assistindo aqui hoje, por exemplo, vai procurar um hospital lá para conseguir ver como é que seria mais ou menos a rotina, para ela tirar o medo, assim, para ver como é que é. Realmente existem as campanhas onde as agendas são abertas de uma maneira diferente. Existe como se fosse uma força-tarefa, né? Das equipes. E isso... O SUS, ele faz uma campanha, existem algumas campanhas até voltadas a outros assuntos que o SUS também faz, né? Para realmente conseguir
é atender a população. Na instituição que eu trabalho, em todo o tempo existe uma campanha rolando. Campanhas de prevenção de várias e várias situações, né, que a gente pode viver tanto como profissional, tanto na nossa vida pessoal. Né? E a prevenção do câncer, a gente trabalha de uma forma bem parecida com o que a gente fez ano passado. Entendi. Né? É feito palestra, é feito um trabalho de conscientização, existe a agenda que muda, né, para a realização desses exames, abre-se a agenda, muitas vezes fins de semana, onde não teriam profissionais, são colocados para incentivar. Os enfermeiros, eles trabalham de uma forma ativa, verificando resultados de exames, para realmente dar uma devolutiva. Por exemplo, temos um exame que está com alteração, a gente sabe que esse paciente tem que ser acionado para um retorno, né? Um agendamento, então ele tem uma prioridade num agendamento para um retorno. Tudo isso para proporcionar que aquele atendimento seja feito o mais rápido possível. Ele consegue, assim, ali na prevenção, que lógico, isso é essencial, mas assim, a pessoa que já identificou ali o nódulozinho, ou já tá assistindo e fala assim, ih, lascou, eu tô com alguma coisa, ele consegue procurar essas campanhas até para conseguir fazer o exame, às vezes até num preço mais acessível. Né? Porque assim, o particular é cobrado, lógico, né? Mas assim, embora até em função ao mês, né? Tem muita coisa legal. Eu sei que em São Bernardo tem muita campanha, tem caminhões que ficam em lugares estratégicos que o pessoal consegue fazer lá, né? E eu tava pesquisando, tem até um negócio mó legal, deixa eu achar aqui que eu tinha colocado, que é Mulheres do Peito. Já ouviram falar disso aí? Nunca é um site com campanha, tem um 0800, depois a gente pode até colocar aqui para vocês verem aqui embaixo. Você consegue ligar e consegue informar assim, aonde você consegue fazer, né, o exame, o acompanhamento, né? Então assim, e é isso que é legal, que eu fico pensando, né? Porque assim, ó, eu tava até conversando, é um negócio que acontece há mais de 30 anos, começou em 90 em Nova York, né? Com um pedacinho de tecido, né? Aí sabe o que eu lembro? Em 2002, vocês estão velhos, eu tô entendendo já que vocês estão não sou tão aqui novinho aqui, né? Em 2002 eu vou lembrar disso. A Patrícia Pilar, lembra da Rei do Gado? E ela foi diagnosticada com câncer e foi um boom no Brasil, porque ela, diferente das demais, que tinha um monte de gente que passava por isso, não era uma coisa assim isolada, né? Ela, por causa do tratamento, ela teve que raspar a careca e tal, e ela foi pra mídia com a cabeça careca e tal, em função do tratamento, e isso foi um boom, e foi legal. Quer dizer, legal no bom sentido, né? Mas assim, que isso gerou um apelo para as pessoas em 2002 e aí começou um movimento um pouco mais forte do Brasil, né? E depois, acho que foi em 2008, não foi? Que pintaram o Cristo Redentor todo de rosa na campanha. Tem muita coisa legal acontecendo, né? Bacana. Então, tipo assim, o que eu fico pensando? São 66 mil casos registrados de 20 a 22, né? Quanto mais pessoas não procuram ajuda e a gente não consegue ajudar? Sim, você falou sobre esse projeto, né, que vem carretas que fazem esse movimento de otimizar essas pessoas que vão conseguir fazer esse exame. Existe também um recurso que nós temos que é o Disque Saúde, se eu não me engano, o número é 136, né? O Disque Saúde, que é um telefone que você consegue fazer, tirar dúvidas sobre questões de saúde e doença. Você consegue fazer também algum tipo de denúncia, reclamação. Porque aqui na região sudeste, na região sul, nós temos uma quantidade de equipamentos que é muito superior a regiões como o norte e nordeste. Isso é um fato. Sim. E tem algumas regiões que as pessoas não conseguem ter a mesma acessibilidade que nós. Isso a gente está falando no nível SUS, né? E aí essas pessoas, elas também necessitam desse atendimento. Sim. E esse canal é um canal onde você também pode tirar, de repente você encontrar um outro local que você consiga realizar esse procedimento, né? É um canal muito bacana. Até, né, trazendo um pouquinho, não da polêmica, mas, né, o Walter comentou a respeito do SUS, né? Hoje você vê que o SUS ele tem esse processo um pouco mais moroso, até mesmo quanto tempo para fazer essa identificação, é algo rápido, não é? Aí de repente para você fazer um exame você tem que, né, se você for ali pro lado do SUS, de repente é algo um pouco mais demorado ou não é? Como que é nesse sentido, até por parte do SUS, né? Você chega lá, você fala que você tem um nódulo, apresentando esses sintomas, acaba tendo ali
uma equipe que possa já te atender imediato, com uma certa urgência. Então, como que também, tanto a pessoa, né, quanto o SUS, né, vê isso, se é esse processo moroso ou não? É complicado, porque o SUS eu vejo muitas coisas que me encantam. Uhum. Muitas maneiras de se fazer as coisas que eu gosto muito. Mas existe, isso não tem como se negar, questões de atendimento que você sabe que a pessoa precisa, então ela acaba guardando muito tempo para iniciar um tratamento. Isso, infelizmente, a gente vê. Nós temos campanhas para você fazer o Papa Nicolau, onde o enfermeiro vai fazer a coleta. Uhum. E muitas vezes o enfermeiro ele já faz um exame físico mais completo. Então, é um momento onde o enfermeiro ele consegue estar fazendo um atendimento para a mulher de uma forma mais, digamos, holística, né? Vendo ali não somente o problema que ela trouxe. Uhum. Né? Então, nós conseguimos fazer até um determinado ponto. Então, a gente aguarda uma vaga de um exame que às vezes pode demorar um pouco, né? E muitas pessoas, elas usam esse recurso de entrar em contato com alguns telefones de secretarias e solicitando e tentando, de alguma maneira, que aquele prazo seja diminuído para realizar esse exame. Infelizmente, acontece. Uhum. Já tive contato com pessoas que ficaram aguardando muito tempo para iniciar um tratamento simples e não... Eu digo simples porque não era algo voltado para quimioterapia, por exemplo. Uhum. E já também vi, por exemplo, em São Bernardo do Campo, né? O Hospital de Clínicas ali, um trabalho maravilhoso. Sim. De pessoas também do meu convívio que iniciou o tratamento lá, foi muito bem atendida, de várias maneiras, assim, não somente relacionado à doença, somente à administração de medicamento, mas realmente apoio psicológico, nutricional. E isso, como o SUS, a gente tem algumas diferenças de uma cidade para outra, né? Sim. A gente sabe que existem lugares que a gente sente a diferença. Uhum. Como paciente e mesmo. até pela a regionalidade, a cultura do lugar, também a quantidade de pessoas também conta bastante também, né? Porque às vezes tem pouco SUS para um ambiente muito maior. Isso. E tem essa demanda. Mas você falou uma coisa interessante, que assim, que até é uma pergunta, até aumentando a pergunta, né? Nessa fala de a morosidade de identificação, vamos supor que nem é aquela pessoa que identificou, tem uma dúvida em casa e vai buscar ajuda. Aí existe um processo moroso. Mas que nem, hoje com a tecnologia, por exemplo, a telemedicina, por exemplo, que, cara, ajuda pra caramba, né? Eu não me recordo porque se o SUS tem prática disso hoje, telemedicina. Essa informação também não tem. Eu sei que mais para ambientes com pouco recurso acaba sendo bom uso, porque até para conseguir chegar lá na pessoa que mora num lugar mais longe, um pouco mais acessível, né? Mas é uma forma, né? Sim, na rede privada eu sei que isso tem sido utilizado e tem sido algo muito bom. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que faz um tratamento oncológico e ela tá fazendo tratamento em outra cidade. Ela mora distante do local que ela faz o tratamento. E antes ela tinha que vir, passar a semana, faz a coleta do exame de sangue, acompanha, vê se deu alteração, porque na fase do tratamento, dependendo de como tá o exame dela, ela não consegue fazer a outra quimioterapia. Então tem que esperar mais um pouquinho para repetir o exame. Então ela ficava desgastada demais para fazer isso. E a tecnologia ajudou muito em relação a isso, porque agora ela consegue ficar na cidade dela, ela faz a coleta lá na cidade, pela telemedicina também consegue tá fazendo alguns tipos de orientação. Por exemplo, olha, seu exame tá com alteração e a gente vai... pode aguardar um pouco mais, a gente vai repetir. Tem uma devolutiva mais rápida, né? Isso. Mas até na parte de prevenção, porque assim, que nem, vou dar um exemplo, beleza que o exame de toque, até que estava conversando aqui antes, a mãe sozinha consegue ali e tal, identificar, mas às vezes com telemedicina, com uma dúvida, será que isso ou não é? Eu sou super atrapalhado, eu já não saberia como fazer direito, eu ficaria cheio de dúvida, né? Eu falei, não, isso aqui é normal ou não é, né? Mas às vezes com telemedicina você consegue tirar algumas dúvidas em referente a exame, até por visível no caso ali com o profissional, lógico, né? Que não precisaria você se deslocar até um lugar e meio que adiantar esse processo. O único problema é que ainda assim a gente fica rendido
no parte do SUS, lógico, né? Pela demanda e a parte de tratamento, né? Mas até aproveitando, agora uma coisa que a gente não falou isso ainda. Tem cura? É reversível? Sim. Isso é uma coisa boa. A gente, falando um pouco do câncer em si, quando a mulher, ela tá com o diagnóstico já do câncer, a importância que a gente tinha falado no início, referente à campanha, é justamente por isso. Se a gente tem um equipamento que consegue detectar um câncer pequeno, menor que 1 centímetro, a gente considera algo muito pequeno, né? Mas ali é feito um exame, né? Então, se a mulher está com um caroço que seja pequeno, médio, grande, enfim, independente do tamanho que ele esteja, é feito um exame. Esse exame identifica quais são as células que estão ali. É feito um exame bem específico para verificar. E aí, a partir disso, é definido como que vai ser a abordagem, como que vai ser feito o tratamento. Porque existem muitas opções de tratamento. Muitas. E elas são diversificadas. E elas são combinadas. Nem tudo é uma coisa só, né? Normalmente elas são combinadas. De acordo com o que a paciente apresenta, é feita uma estratégia para um tratamento. E a gente fala que os casos iniciais é possível fazer um tratamento mais conservador. Ou seja, quando a gente fala de um tratamento mais conservador, alguns anos atrás, existia o fato da mulher, a gente fala ser mutilada, né? Então, a mama era tirada e ficava a pele no osso, praticamente. Era só o tórax dela, ela não tinha mais a mama. E a tecnologia, tanto em desenvolvimento para o centro cirúrgico, também em desenvolvimento de formas de tratamento, tudo isso veio para contribuir para um tratamento que conserve mais a mulher, tanto no seu físico, também como a forma com que ela se vê, porque isso é muito importante. Né? Então, não é só estética, sim, né? Não é. Né? E aí, esses tratamentos, eles causam menos dano para a mulher. Então, hoje existem algumas abordagens cirúrgicas onde não é retirada a mama toda, é retirada apenas uma parte que é considerada segura, porque não tem como também você fazer retirar uma quantidade ali que não vai ser eficiente, para que a mulher não fique emocionalmente abalada. Tem que ser feito algo seguro, né? Então, hoje você consegue fazer uma abordagem mais conservadora e o tratamento também você consegue, isso nos casos mais iniciais, né? E a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que vão acabar descobrindo numa forma mais tardia, e aí realmente existe a necessidade de fazer uns tratamentos um pouquinho mais agressivos, em resposta de um câncer que também é agressivo. Entendi. Né? E até interessante que nem, eu não vou lembrar que ano, né? Acho que é a Angelina Jolie, né? Ela fez uma pesquisa, tal, dos hospitais dela, beleza, né? E ela tinha 87% de chance de desenvolver. Aí ela arrancou, né? Pediu para retirar as mamas e colocou prótese de silicone para não ter esse desenvolvimento, né? Então assim, que nem, eu sei que é um caso bem esquisito de colocar na mesa, mas assim, eu digo, a gente conhece, inclusive, amigos nossos próximos da família, por exemplo, que passou por essa situação, não removeu as 2 mamas, foi só uma, né? Inclusive, tá legal. Porque assim, uma vez que ela removeu uma mama e ela colocou, no caso, uma prótese de silicone para conseguir trazer normalidade de forma estética, então assim, visivelmente, por exemplo, não teve aquele impacto, né? Que é o que a gente tava falando, que acho que é o próximo ponto, que a gente vamos jogar a Camila na fogueira, que é a saúde emocional né? Eu já ia exatamente perguntar a respeito disso. E a outra, por estar intacta, ela continuou e conseguiu amamentar. Então, assim, dá para trazer normalidade, dá para ter uma vida normal, né? Assim, a gente brinca assim, né? Que nem, por ser um assunto, não acho que seja complexo, mas é delicado, né? Eu ainda acho que é delicado. Eu falo pra mim que eu sou super bundão para médico, assim, eu não gosto mesmo, não gosto, né? E ainda mais para vocês, que isso realmente, vocês mulheres, né, que interfere intimamente, né, tipo, tanto na parte física, biológica, na parte também de saúde emocional, cara, o baque é isso, e eu acho que é legal, né, ter assim, cara, calma, a esperança dá pra, é reversível, desde que você também corra junto também, né? Eu ia até perguntar para Carol, né, a respeito disso, dessa parte emocional, né, se na rede privada, por exemplo, tem algum tipo de acompanhamento, né, a respeito, então, descobrir que tem o câncer de mama, né, vai ter no sentido dos tratamentos e a parte emocional, e também como que a família consegue ajudar essa pessoa, né, que está
passando aí pelo câncer de mama, a gente tá falando ali também da autoestima, né? Então, o apoio da família, o quanto isso é importante. E aí eu queria que você trazesse essa visão pra gente também, se tem esse acompanhamento psicológico dessa paciente, né? E também o apoio da família, o quanto poderia ajudar, né? Até onde pode ajudar. É extremamente importante que o paciente ele tenha um cuidado não somente da equipe médica. Isso é o ideal. Não é sempre que isso vai ser visto, né? Mas o ideal é que ele tenha um acompanhamento multi, porque tem as questões dos medicamentos, que é necessário, a gente sabe. Também tem a questão emocional, que não está relacionada à família, mas está relacionado a um profissional. Muitas pessoas têm a resistência ainda, né? Do atendimento com o profissional. Mas o profissional, ele vai trabalhar de uma maneira que a família não vai conseguir alcançar. E também, por outro lado, a rede de apoio dessa paciente, ela não consegue alcançar onde um profissional também está. Então, todo mundo precisa estar trabalhando em equipe, todo mundo precisa estar junto. Não somente um psicólogo, mas também por exemplo, um nutricionista é muito importante, porque existe a dificuldade de se alimentar no início do tratamento, e muitas vezes isso se estende por muito tempo. Existe uma perca de peso muito grande, tanto até de massa muscular. Então, é necessário um acompanhamento. Na rede privada, existe centros onde são realizadas a administração de medicações e também são direcionados os profissionais onde essa pessoa vai estar sendo atendida, né? O enfermeiro, eu vejo ele como um protagonista nesse atendimento também, por conta o enfermeiro, a equipe de enfermagem, de modo geral, ela vai estar em todo o processo, desde o processo o inicial, onde a gente vai ser realizado os exames, a preventiva mesmo, né? E também no processo do tratamento, da cura. Muitas vezes a gente falou, o câncer ele tem cura, né? A gente não consegue garantir. A gente faz o melhor que pode. É uma batalha, né? É uma batalha. Isso. E a gente faz o melhor que pode, tanto o paciente, tanto os profissionais que o acompanham. Mas também existe ali um momento, muitas vezes, que é necessário entrar no paliativo. A enfermagem também está junto. Muitas vezes a gente também vê pacientes que acabam de sair da consulta cheio de dúvidas, porque o momento onde você recebe alguns diagnósticos, a família, a gente falando um pouco dessa questão psicológica, a família no consultório ouve, mas não entende muito bem o que está sendo falado. E eu não digo nem por questão de termo técnico, é questão de ser uma descarga emocional muito grande. Então, porque câncer, pronto. Sim. Já acabou a brincadeira ali já acabou o humor, já acabou tudo já, né? São, assim, é algo que não atinge a pessoa apenas, mas a família também. Sim. E muitas vezes o paciente não consegue ouvir o que está sendo dito, a família também não consegue, sai todo mundo baqueado do consultório. Uma negação, né? Também Sim. não está acontecendo comigo. Mas assim, a gente não está dizendo que a questão da comunicação do médico com o paciente não é nada disso. É a questão realmente da gente não estar conseguindo absorver tudo que está sendo dito. E na primeira consulta com o enfermeiro, às vezes surgem algumas dúvidas que a gente consegue conversar. Depois disso, vão surgindo mais dúvidas. O enfermeiro, a enfermagem em si, ela tá num ambiente onde ela consegue lidar com o paciente de uma maneira onde muitas vezes a gente consegue motivar ele no tratamento, acompanhar ele. Em muitos momentos, a gente consegue estar fazendo esse meio de campo, tentando trazer ele ali para um ambiente acolhedor. A família também, porque a família precisa muito de acolhimento também. O paciente, ele necessita, mas a família, ela tá junto. Cara, eu brinco assim que a família é infraestrutura. Como eu gosto de falar, a infraestrutura é a mais importante, né, cara? É porque é minha área, mas enfim, né? Mas eu falo porque é o alicerce, cara. É o que você falou, né? Eu lembro quando na família da minha esposa, por exemplo, teve o falecimento, infelizmente, uma tia muito querida, muito amada. Quando a outra foi diagnosticada, meu Deus do céu, cara, que aí todo mundo fica revisando,
relembrando, né? Só que graças a Deus que assim, cara, existe o avanço, existe tecnologia, existe profissionais que assim, a questão não é só tecnologia, mas também a visão de vocês como profissionais que já tá mudada, né? Porque antigamente você dava o resultado, é isso aqui, tal, né? Infelizmente alguns médicos, embora até hoje ainda assim, infelizmente, você tem alguns médicos um pouco dinossauros, um pouco assim, né? né? Mas a grande maioria não é mais assim, graças a Deus, né? Mas enfim, só que o que é engraçado, né? A tecnologia ela também traz alguns benefícios e até hoje, e até a grande proposta do Outubro Rosa, né, é trazer essa possibilidade de conversa. A minha mãe teve câncer. E eu lembro, quando criança, que a mãe não falava com ninguém e nem compartilhava. A bichinha tava doendo, guerreando lá, brava comigo, eu não sabia por quê. E tava com tratamento, o cara sofrendo, e um tratamento pesado, né? E depois de meses, quase anos depois, a gente era criança, aí ela compartilhou com a gente, nossa, né? E ela passou por isso sozinha. E eu fiquei pensando, né? Tipo assim, hoje, por exemplo, com esse compartilhar, até com as mídias sociais, por exemplo, a gente acaba abrindo voz para as pessoas. E é o que você falou também, né? Tipo assim, a questão às vezes não é necessariamente vocês falaram aqui no caso de ter ali no caso um lugar para onde ir para buscar ajuda, mas também ter liberdade e abertura para falar a respeito, né? Mas aí aí gera uma pergunta né? Aqui na mesa como o extremo oposto. Para vocês mulheres, é delicado, é frágil comentar ou compartilhar esse tipo de coisa? Assim, que nem, não sei se vocês já se depararam com isso. Alguma amiga, alguém próximo, que vocês sem querer descobriram que estava, e você, poxa, por que você não falou que estava com isso? Né? Já passaram por isso ou não? Eu nunca passei, para falar a verdade, mas eu creio que deve ser difícil também, né? Porque às vezes a pessoa também, às vezes ela vem contar para você e você não sabe lidar com aquilo também, né? Então tem esse outro lado também. Então, de repente, não sei se palavras, né, pode confortar ali, ou talvez não, enfim, mas eu acho que o principal estando com a pessoa, né? Eu estou aqui, o que você precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Eu acho que é o mais importante, mas eu nunca recebi realmente relatos de pessoas que tiveram câncer ou pediram algum tipo de ajuda, não tenho esse histórico, mas se fosse comigo, eu realmente, hoje meu alicerce seria minha família, né? Que é o ponto crucial ali, e eu acho que eu compartilharia com as pessoas que eu acho que faz sentido, assim, que estão ali na minha vida e que se importam comigo, né? Então, acho que é mais essa questão. E também eu acho que é muito de cada um também, né? Então, tem gente que provavelmente pode querer compartilhar ou não, ou de repente ainda está absorvendo, igual você, até a Carol comentou, né? O quanto é difícil também para você receber aquela notícia, né, tratar aquilo lá dentro, né, da gente. Então, eu acho que é muito particular mesmo. Entendi. E contigo, já rolou alguma coisa assim? Tipo, sem querer você descobriu assim, mentira que você tá com câncer. Assim. Já? E aí? Já. Conta pra gente. Olha, o que aconteceu foi uma amiga próxima, onde a gente estava vivendo junto ali, um período que a gente estava estudando, e ela sempre reclamava que tinha dor no seio. E aí ela fez exames e ela não me falou qual foram os exames, mas ela estava fazendo alguns exames na época e não apresentou, né, nenhuma alteração. E aí numa ressonância apareceu. E ela é jovem, ela tem menos de 40 anos. Uia. E ela era um câncer agressivo, assim. E ela foi de bobeira que ela descobriu. Ela caiu, bateu a região do tórax e foi fazer a ressonância. E ela fez a ressonância mais para ver mesmo se tinha acontecido alguma coisa com a prótese que ela usava de silicone. Uhum. Então, existiu aquela situação de, será que foi difícil detectar por conta do silicone? Porque, pelo que ela me falou, veio atrás do silicone, onde desenvolveu o tumor. Porque o tumor, ele pode, não só num local, né? Mas ele pode vir até numa região aqui mais para cima, onde a gente já não considera que seja a mama, mas nessa região aqui mais acima. E no caso dela foi bem mais atrás do silicone. E até um ponto interessante agora, porque não entendo, mas talvez tenha dificuldade até você conseguir sentir algum nódulo por estar atrás de alguma coisa, então... No caso dela, ela sentia. Por isso que ela
procurou, né? E foi algo que a gente ficou bem, assim, sensibilizado pelo carinho que a gente sente, pela proximidade, mas uma mulher guerreira maravilhosa está na luta, está aí vencendo dia após dia. Ah, que legal. E até falando em questão de vencer mesmo, assim, case de sucesso, você conseguiu acompanhar algum tratamento? Porque você trabalha como enfermeira, não sei se na área oncológica específica, mas deve ter acompanhado, não sei se você acompanha, tem algum paciente que entrou, assim, numa situação e hoje ele tá super bem, assim, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu vencer essa batalha? Tem uma pessoa que, inclusive, eu até falei, né, que ela poderia estar vindo aqui, mas infelizmente ela não pôde por conta de outro compromisso, né? Mas é uma mulher maravilhosa. Ela descobriu o câncer com ali mais ou menos 54 anos, 55. E ela descobriu no autoexame. Ela sentiu um nódulo, procurou um mastologista e fez o tratamento. Fez um tratamento, assim, bem difícil. As experiências que ela contou para nós foram experiências de muita angústia, muitas vezes de interesse de desistir do tratamento, dada a dificuldade, por exemplo, em dias pós as quimioterapias, de não conseguir se levantar para ir ao banheiro, precisar do apoio da família. Entendi. E nos coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande esse momento, né? E realmente a gente fica... fora outras questões do tratamento que a pessoa sente, que muitas vezes dá vontade de você realmente falar, será que compensa tudo isso? E ela, com muito esforço, ela conseguiu, de forma resiliente, ela conseguiu, e hoje ela tá em remissão. Agora, em novembro, ela vai ter alta. Ah, que legal! Poxa, que pena que ela não pôde vir. Né? A história dela é maravilhosa, de superação, e ela é uma pessoa que a gente se inspira muito em muitos aspectos, porque não é fácil. Não é fácil. Ela trabalhava, ela se ausentou do trabalho para fazer esse tratamento, e isso gera um impacto muito grande na nossa vida. Sim. Né? Nos distancia de muitas pessoas também, e muitas pessoas não entendem a nossa fragilidade, só sabe o que você está vivendo você mesmo. As outras pessoas, até a família, ela não tem dimensão do que você está vivendo, né? E existe, sim, pessoas que não têm a empatia de acolher a outra pessoa e falar... muitas vezes não é nem falar, simplesmente o ato de você acolher aquela pessoa. Tem um tempo, Carol, até queria te perguntar, né? Claro que tem vários tipos de tratamento, mas tem, por exemplo, um mínimo de tempo de tratamento, até um máximo de tempo de tratamento, ou depende muito da reação do corpo da pessoa, enfim? Depende da pessoa. Então, quando o médico pega lá todos os resultados de exame e ele define qual vai ser a abordagem, ele pode colocar aí algumas quimioterapias para serem feitas, e tudo isso sendo acompanhado. Então, por exemplo, se você for ficar 6 meses fazendo uso de uma quimioterapia combinada com a rádio, por exemplo, muitas vezes esse paciente tem que fazer uma cirurgia antes ou fazer uma cirurgia depois para retirar o tumor. Isso tudo vai depender do caso. E nesse período o médico acompanha como que tá o desenvolvimento, regrediu, não regrediu. E às vezes o tratamento não foi eficiente, então a gente vai prolongar mais. Aí às vezes o paciente está ali num período que a gente considera um período de remissão, onde os sintomas já não existem, né? Mas aí apresenta de novo um retorno. Isso pode acontecer. Por isso que nesse período a pessoa está sempre em acompanhamento. Essa minha amiga, no caso, ela já está aí terminando 5 anos de acompanhamento que não foi detectado alteração. Que legal. E é isso que acontece, né? Como você falou, existe um tempo, aí vai depender da situação que a pessoa apresentar. Depender das avaliações. Se for necessário, vai ter que voltar a usar uma medicação de novo. Vai ter que ser estudada uma outra abordagem para tentar realmente eliminar. Porque o objetivo é eliminar. E muitas vezes não é possível eliminar. Que aí é o local... E mesmo eliminando também, ainda assim tem que ter o acompanhamento. Sim. Né? Porque assim, uma vez que aparece... uma pessoa que tem que ter um cuidado a mais. Exato. Né? E muitas vezes a gente não consegue eliminar. É um paciente que você olha que o perigo que a gente fala, né? O problema do câncer ser descoberto tão tardio é o quê? O câncer nada mais é que uma célula que ela se multiplicou de uma maneira normal e ela começa a invadir outros tecidos, né? Então, quando ela começa a invadir outros tecidos, ela atrapalha tecidos, eu digo assim, outros órgãos também.
Então, ela acaba atrapalhando a função daquele órgão. Então, o câncer, quando você tem um estágio muito avançado, ele já pode ter aquela célula tumoral, ela pode se deslocar do local inicial. Então, por exemplo, foi um câncer de mama inicial, e migrar para outro local. E aí se torna mais difícil o tratamento. E é por isso que a gente fala do rastreio antes de que aconteça isso, né? E muitas vezes, quando é descoberto o câncer, já está acometido outros órgãos, se torna mais difícil. Às vezes o paciente ele já acaba entrando ali num quadro de paciente paliativo, um cuidado paliativo. E o cuidado paliativo, ele significa o quê? Um paciente que ele vai ter todo o cuidado enquanto ele estiver vivo. Não é abandono. Vai ter que lidar com aquilo para sempre. Isso não é abandono. São todos os cuidados necessários. Entendi. Todos os cuidados para ter qualidade de vida, para não ficar sentindo dor, para não ficar sofrendo, porque fala, mas você não tá, vamos dizer assim, você está desenganado. Então não precisa fazer mais nada não, pode deixar a míngua. Não, existe o cuidado paliativo justamente para trazer esse conforto. E contempla também um atendimento para a família, saber lidar com tudo isso. Caramba, que trabalho bonito, né? Eu falo da enfermagem, né? Nesse sentido, é literalmente a vida, né? O cuidado com a vida, muito bonito. Não, muito... cara, é muito louco isso, né? A gente... Beleza, a gente acho que é a primeira vez que a gente traz, né, um assunto assim pra mesa aqui hoje sobre isso, né? E quando a informação rica, até fica aí vou usar uma frase do Sartre, fica aí uma provocação, né? A gente não tem noção, cara, às vezes, aonde a gente... o que a gente consegue alcançar. Eu tô até falando aqui um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente monta um material com isso, bate um papo como esse, por exemplo, às vezes você não tem noção que, às vezes, um compartilhar seu desse vídeo, um compartilhar desse aqui na página do Instagram, poderia chegar ou entrar em uma casa, em um quarto e fazer a diferença na vida de alguém, até para gerar essa esperança, porque às vezes, é o que você falou, às vezes a pessoa já até identificou e já se colocou como rendido, né? Não tá doendo, não, eu vou seguir, eu sou forte, eu aguento. E realmente tem muitas pessoas que são muito resistentes, mas assim, que há esperança, sabe? Que então, você que tá nos assistindo, cara, compartilha esse material, né? A ideia do Outubro Rosa aqui, na verdade, é justamente trazer essa ideia de conseguir compartilhar o máximo de informação possível, para que a gente consiga ajudar o máximo possível de gente, para que a gente consiga, de fato, ter um número positivo e ter muito mais histórias felizes, como a da sua amiga, por exemplo, né? Não, show. Amirinha, algumas considerações agora pra você. Olha só, agora vamos sua vez. Vamos embora. Sabe uma coisa legal que eu tava pesquisando? Tem aplicativos, cara, não sei se vocês sabem disso. Aplicativos que conseguem te ajudar com informação, né? É que alguns não estão em português, mas que tem ali, no caso, redes sociais, por exemplo, interna, que você consegue trocar figurinha com outras pessoas que estão passando pelo tratamento. E aí, no caso, é legal porque é o que a gente falou, a questão não é somente a prevenção também, né? Também é a troca de figurinha, é o andar junto, né? Do tipo assim, cara, tá difícil aí, ó, mas já passei por isso, vai dar certo, sabe? Ou você nem se preparar, eu vou chegar aí também, peraí, vamos preparar. Então, tem um cara chamado Beca, já ouviu falar? É muito legal, é um aplicativo em inglês. Ele fornece informações sobre o câncer no caso de mama, né? E é legal porque ele traz mensagens inspiradoras. Então, assim, ele, notifica mensagem pra a pessoa que tá ali acompanhando o tratamento, ele consegue, se sentir motivado, né? E também, assim, né? Existem grupos de Telegram também, inclusive do SUS também, do grupo que às vezes faz parte, né? E aí eu te perguntar, você como psicóloga hoje, por exemplo, o acompanhar que vocês têm, tem algo assim voltado pra isso também? Então, no caso, eu acho que na clínica mesmo, você atende todos os tipos de paciente. A questão maior é que, dependendo ali do caso, precisa ter pessoas, né, que saibam lidar com isso. Então, a gente fala que são as demandas, né? Então, aí seria mais voltado para isso. Porém, hoje eu sei que tem, né, a equipe multidisciplinar que tem no hospital, aí sim tem já a ajuda. No hospital já tem isso já? Sim. Legal. Aí tem já um psicólogo mesmo hospitalar que ele cuida de diversas demandas, então ele está preparado para qualquer tipo de demanda que venha voltado ali para a área hospitalar, vamos dizer assim. Ah, show. Então tá bom. Carol, e aí? Vamos fechar aqui o episódio com chave de ouro. Agora você realmente como
Que conversa maravilhosa, que legal. Eu aprendi muito aqui, cara. Nossa, eu aprendi Né? muito também, viu? Você conseguir deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? Referente ao Outubro Rosa, o que você gostaria de falar, compartilhar com essa galera aí? Fica à vontade. Eu acredito que o que você tinha colocado da necessidade dessas informações chegarem às outras pessoas, eu acho que também é muito importante a gente não pensar apenas em chegar às pessoas que estão com câncer de mama ou mulheres que possam ter, mas também a sociedade de uma forma geral. Porque a sociedade, ela precisa também entender como lidar com essa situação. A família precisa buscar entender, por exemplo, no ambiente corporativo, como a gente tinha comentado, o olhar acolhedor. Então, assim, não é apenas para a mulher que está ali vivendo esse momento de câncer de mama, mas também toda a sociedade que está em volta dela, a família. Por mais que a nossa família seja um porto seguro, muitas famílias a gente sabe que são disfuncionais, não entendem, não dão a importância que deveria ter, acham que é uma coisa muito, muito pequena. Então, assim, esse tipo de conversa, ele serve também para isso, para a gente salientar a importância da empatia e também do cuidado, do quanto essas pessoas, essas mulheres, elas precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. E as mulheres, de modo geral, o que eu gostaria de falar, para que a gente se priorize. Boa. Se priorize, porque em muitos momentos a gente coloca tantas coisas como nossa responsabilidade e a gente negligencia o nosso cuidado. Não, eu tô falando para nos priorizar não por egoísmo, mas por necessidade. Porque, como você havia dito, o socorrista, quando ele está num local de acidente, por exemplo, a primeira coisa é a segurança. Porque Sim, dele. A primeira coisa é a segurança. Porque se você não estiver num local seguro, acabou, ninguém vai mais ser socorrido, vai ter mais uma vítima. Exato. Então, as mulheres, de modo geral, quando a gente procura um ginecologista, o ginecologista hoje ele tem um olhar tão bacana, ele não faz apenas algo voltado para a parte ginecológica. Ele vê questões hormonais, a necessidade do endócrino, enfim, de um nutricionista. Então, assim, procurar um médico. Realmente, a indicação é para você estar indo fazer os exames. Vamos fazer, vamos tentar fazer o melhor, porque eu estava dando uma olhada no INCA, né, Instituto Nacional de Câncer, que a estimativa para esse ano de 2024 seria aproximadamente 79 mil novos casos. Uia. Então, se essa estimativa existe, então que a gente consiga pegar o mais cedo possível, para que a gente consiga ter mais histórias de superação como a dessa minha amiga, mais histórias de mulheres que conseguiram a cura do câncer e conseguiram ter qualidade de vida após isso. Né? Não, show de bola. E vou até trazer aqui um apelo não só para as mulheres, mas você que corre junto com as mulheres aí, faça o seu papel, ajude, apoie, incentive, segura o rojão para ela poder fazer as coisas dela, isso é importante. Por favor. Né? Porque é exatamente o que você falou, né? Eu tava até brincando aqui antes de começar, eu falei, cara, o que seria eu sem a minha esposa? Meu Deus do céu, cara, perdido, né? Então muito bacana isso. E olha só que interessante, você falou um número, eu tava falando de 60 mil, 20 e 22, né? São quase 10 ou quase 15 a mais, 15 mil a mais exames ali que vai caindo agora pra gente conseguir fazer. E mesmo que isso seja um número triste, poxa, é muito mais gente. Muito. Mas também uma coisa boa, quer dizer que foi identificado isso. Então tem chance, tem esperança. Tem chance. Né? Então isso é bacana. Camilinha, e tu, mulher? Eu queria agradecer, né, pela participação da Carol, queria agradecer também pelo convite. Eu acho que trazendo um pouco para a parte corporativa é muito importante também fazer as divulgações, né, fazer o trabalho de palestras, trazer exemplos. Eu acho que hoje em dia a tecnologia está aí, ela precisa ser usada, então o espaço, né, do Podtex veio para isso, para trazer temas relevantes. Voltado para a tecnologia, mas voltado também para as pessoas por trás da tecnologia, né? Então, sem as pessoas a gente não consegue ter até a tecnologia. Então, eu acho que é um espaço que precisa ser falado mais e eu acho que também, né, a tecnologia ajudou nesse sentido de trazer mais essas informações, enfim, fazer mais divulgações cada vez mais.
E é isso, estou muito feliz de participar, aprendi muito com a Carol, lindo trabalho. E aí a gente vai continuar com certeza divulgando e fazendo a nossa parte, né? Então, né, para as pessoas ali que cuidam de gente de gestão, de recursos humanos, então utilizem esses recursos porque abre bastante o leque ali de opções, né, e de divulgações. Não, show de bola. Bom, gente, então é isso aí. Queria agradecer você que acompanhou a gente aqui. De novo, cara, compartilha esse material, põe nas suas redes sociais, curte, se inscreve no canal, que a gente sempre tem material diversificado, não somente de tecnologia, mas também a pessoa mesmo, porque o que ela falou aqui agora, a tecnologia, ela só faz sentido quando tem uma aplicação, e a aplicação é pra gente, pessoa, então acompanha a gente aqui no canal, tá? Queria agradecer, Carol, obrigado mesmo, que privilégio de conhecer, tá? E é isso aí, certo? Então tá bom, gente, obrigado, beijo, tchau! Obrigada. Tchau, tchau.